Estão falando mal de você aqui no YouTube e você não sabe quem é. Por quê? Porque trata-se de uma oração com sujeito indeterminado. Esse é o assunto do vídeo, bora? Fala, meu consagrado, minha consagrada, tudo bem com você? Professor Juliano Muniz, aqui o inesquecível Pro. Já fiz até o meu retrato e o Lima Barreto está aqui, você já sabe, esperando o seu like. Deixa o seu like, seu dedo não cai e o meu canal sobe. Valeu? Sujeito indeterminado. Vamos entender de uma vez por todas. No começo desse vídeo eu disse assim: estão falando mal de você aqui no YouTube. Estão falando. A pergunta que não quero calar: quem, professor? Quem está difamando a minha honra? Quem está aqui acusando falsamente, né, a minha pessoa de cometer atos ilícitos, né, de falar besteira, de dizer bobagens? Quem? Quem é esta pessoa? Não posso te contar, meu amigo, porque o sujeito é indeterminado. Você reconhece pela terminação verbal que alguém fala mal, mas não sabemos quem. Esse é um caso típico de sujeito indeterminado. Bora aprender? Bora lá então. Então, quando ocorre, um sujeito indeterminado na frase? Ora, ele ocorre quando a terminação do verbo e o contexto daquela frase nos permitem reconhecer que existe um elemento a qual o predicado se refere, mas não é possível identificar quem é, nem quantos são esses elementos. Foi o exemplo que eu dei. Falam mal de você aqui no YouTube, mas quem falam? Quem? Ficou vago essa informação, ficou solta. Não existe um referente, não existe um suporte a qual essa afirmação seja ligada. Então aqui eu tenho um sujeito indeterminado. O contexto me permite entender que alguém fala, mas eu não consigo situar quem, beleza? Nem quantos. Olha o outro exemplo. Fala-se de tudo na reunião de pais. Ora, fala-se de tudo, mas quem fala? Não se sabe nem quantos falam, né? Sujeito indeterminado também. Precisa-se de engenheiros experientes e comprometidos. Outro caso de sujeito indeterminado. Quem precisa? Alguém precisa, mas você não consegue determinar nem quem e nem quantos, né? O sujeito está indeterminado. Você reconhece ali na terminação do verbo que alguém precisa, mas você não consegue definir nem quem e nem quantos, tá? Necessita-se de sinceridade e amor solícito. E eu necessito do seu like, meu consagrado. Deixe seu like. Necessita-se de sinceridade e amor solícito. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Mas quem necessita? Não se sabe. Não se define. Sujeito indeterminado, tá? Falaram mal de tua vizinha e você não ficou sabendo quem. Por quê? Porque falaram mal. Não se sabe quem, tá? Sujeito indeterminado. Perceba, na língua portuguesa, nós temos duas maneiras de fazer isso, de indeterminar o sujeito. A primeira é usando o verbo na terceira pessoa do singular ou do plural, sem que se faça referência a um outro termo. Então, ó, falaram mal de tua pessoa. Quem falaram? Não sei, né? Sujeito indeterminado. Estão batendo a porta. Quem está batendo? Não se sabe. Estão. Quantos? Quem? Não se sabe. Sujeito determinado. Perceba, a terminação do verbo na terceira pessoa do plural ou do singular, sem um referencial, né? Quando eu digo assim, sem um referencial, vou dar o exemplo. Paulo e Pedro chegaram à casa de sua mãe. Bateram a porta. Opa, agora você tem um referencial. Você não pode dizer aqui que o sujeito é indeterminado, porque o contexto te fez, né, referenciar-se ao Paulo e Pedro. Agora, se eu simplesmente digo bateram a porta, agora sim, o verbo está na terceira pessoa do plural, do singular, né? Do plural, perdão. Bateram a porta, mas eu não sei dizer quem, não sei dizer quantos, porque não tenho nenhum termo referente. Então, aqui eu tenho sujeito indeterminado. Tá? Então, o primeiro modo é colocar o verbo na terceira pessoa do plural ou do singular, sem referencial a um termo antecedente, beleza? A segunda forma é você justapor, empregar junto ao verbo o pronome se. São os casos dos verbos necessita-se de, precisa-se de, né? Acredita-se em, necessita-se de, né? Recorre-se a. Tá vendo? Estou justapondo o pronome se juntinho do verbo. Com essa fórmula eu também consigo indeterminar o sujeito. Então você vai ter a fórmula
o verbo, partícula ser, mais a preposição. Que são os casos aqui que eu dei o exemplo. Precisa-se de, acredita-se em, recorre-se a, né? Se você colocar verbo, pronome ser, mais a preposição, também é uma maneira de indeterminar o sujeito, tá? Olha só os exemplos. Vive-se bem aqui. Olha lá a partícula ser juntinho do verbo, tá vendo? Pronome ser aqui, né? Que vai funcionar aqui como PIS, partícula indeterminadora do sujeito. Vive-se bem aqui. Quem vive? Não se sabe. Sujeito indeterminado. Precisa-se de empregados. Olha lá. Precisa-se de empregados. Quem precisa? Não sei. Não sei. Junto do verbo, coloquei aqui a partícula ser mais a preposição. Também é um caso de sujeito indeterminado, tá? E nesse caso, nós vamos dizer que o pronome ser é um PIS, partícula indeterminadora do sujeito. Beleza, meu consagrado? Tá certo, então? Cuidado aí com o sujeito indeterminado, ok? Não é sujeito inexistente. A frase tem sujeito sim. Você só não consegue determinar nem quem, nem quantos são ali o suporte daquela afirmação. É diferente de ter um sujeito inexistente, né? Nos verbos impessoais, por exemplo. Choveu ontem à noite, trovejou a tarde toda. Nesses verbos impessoais, que denotam fenômenos da natureza, aí sim, eu tenho um sujeito inexistente. Agora, quando ocorre o sujeito indeterminado, você reconhece pela terminação do verbo, pelo contexto, que existe alguém que pratica aquela ação, mas você não consegue determinar quem e nem quantos. Aí sim, você tem um sujeito indeterminado. Valeu, meu consagrado! Curte, compartilhe e comente. Faça exercícios para que você possa fixar o conhecimento, tá? O conteúdo. Deixe o seu like, deixe o seu curtir. E tamo junto, meu consagrado. Siga também nas redes sociais, lá no Instagram. Vou colocar aqui para você, ó. Lá no Instagram, tá? Do Pro Juliano Muniz. Beleza? Tamo junto, meu consagrado. Até a próxima. Valeu, bons estudos!